A chocante verdade sobre Bruce Lee acaba de ser revelada por seu amigo de longa data de 77 anos, Bolo Yeung. Antes de sua morte prematura, ele revelou uma verdade escondida atrás das câmeras. Apesar da rivalidade na tela, eles compartilhavam um vínculo estreito, e Bolo Yeung decidiu finalmente se manifestar, fornecendo as respostas que milhões de fãs têm procurado. Por que ele de repente apresenta essas informações explícitas sobre Bruce? Vamos explorar por que os produtores mais poderosos de Hollywood temem as revelações de Yeung. O que de fato Bolo Yeung sabe que nós não sabemos. Ele foi cativado pela disciplina que isso exigia, uma combinação de rigor físico e força mental. Embora tenha se envolvido inicialmente em diversos estilos de artes marciais, sua primeira conquista significativa foi no fisiculturismo. A paixão de Yeung por essa área era extraordinária, algo raramente visto em outros. Sua busca incansável pela excelência física lhe rendeu o título de Senhor Hong Kong, que ele manteve orgulhosamente por 10 anos. Essa fase foi crucial, lançando as bases para o que estava por vir. Quando Yeung fez a transição para a indústria cinematográfica no final dos anos 1960, o momento foi perfeito. A cena cinematográfica de Hong Kong estava florescendo e precisava de novos talentos carismáticos para atrair as multidões. Yeung era exatamente o que a indústria necessitava. Seus primeiros papéis no cinema, embora pequenos e às vezes não creditados, foram trampolins mais do que meros trabalhos. Foram experiências de aprendizado. Cada papel desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento, permitindo-lhe refinar suas habilidades de atuação e obter conhecimento valioso sobre o setor. Yeung via essas oportunidades não apenas como empregos, mas como um caminho formativo que moldaria sua carreira. Sua experiência no fisiculturismo provou ser vantajosa em sua carreira de ator. Na tela, seu físico musculoso e seu olhar intenso fizeram dele uma escolha natural para papéis de vilão. Embora alguns possam considerar ser rotulado como vilão algo limitante, Yeung usou isso a seu favor. Ele transformou essas oportunidades em uma vitrine de seus talentos únicos, deixando uma impressão duradoura no gênero. Cada função era uma oportunidade de mostrar suas habilidades e contribuir para sua crescente reputação. Além disso, o impacto de Yeung vai além dos personagens que ele interpretou na tela. Ele se tornou um símbolo do poder e do potencial do esforço dedicado, inspirando muitos que aspiram a alcançar alturas semelhantes. Sua carreira ilustra o poder da perseverança, da visão e da capacidade de usar os pontos fortes naturais em seu potencial máximo. O legado de Yeung no cinema de artes marciais é definido não apenas pelos papéis que ele abraçou, mas pela influência duradoura que ele exerce no gênero. O caminho de Bolo Yeung na indústria cinematográfica parece afortunado e meticulosamente elaborado, começando com seu notável papel em The Heroes Ones. Sob a direção de Chan Xie, Yeung interpretou um guerreiro severo e inflexível, capturando a atenção do público e de pessoas influentes da indústria. Sua capacidade de se destacar em meio a um grande elenco chamou a atenção dos principais tomadores de decisão, abrindo caminho para novas oportunidades. Após essa descoberta, Yeung recebeu papéis que enfatizavam sua impressionante estatura física e habilidades em artes marciais. Em cada set de filmagem, seu comprometimento era evidente, impressionando todos que trabalhavam com ele. Com o tempo, ele aprimorou sua habilidade de expressar emoções complexas com o mínimo de palavras, utilizando apenas sua linguagem corporal, o que se tornou uma característica definidora de seu estilo de atuação. No início da década de 1970, a carreira de Yeung estava em ascensão, ganhando impulso a cada função. Diretores e produtores de cinema foram atraídos por sua presença distinta e carisma inconfundível, vendo nele as qualidades necessárias para cativar o público. Essa fama crescente o deixou mais perto de ser universalmente reconhecido no mundo do entretenimento, um status que muitos atores buscam, mas raramente alcançam. Foi uma época em que os filmes de ação de Hong Kong estavam ganhando popularidade internacional,
Yeung aproveitou a oportunidade para deixar sua marca além de sua terra natal. Suas atuações convincentes lhe renderam seguidores dedicados, especialmente nos países ocidentais, onde sua base de fãs cresceu entusiasmada e leal. Esse período de sucesso levou a um encontro fatídico com Bruce Lee, outro titã do cinema de artes marciais. O primeiro encontro ocorreu durante a filmagem de um comercial de cigarros Winston, um local improvável para o estabelecimento de um relacionamento profissional significativo. Foi ali que Lee percebeu o potencial de Yeung, reconhecendo nele características que muitos outros haviam perdido. A relação profissional foi solidificada com a colaboração em Operação Dragão, um filme que continua sendo um destaque na carreira de ambos os atores, como um dos filmes que fez mais sucesso de bilheteria. A ascensão de Yeung à fama no setor de filmes de artes marciais pode ser vista como uma sequência de eventos afortunados e networking estratégico, além de suas habilidades de atuação. Seu desempenho inicial de destaque em The Heroes Ones serviu não apenas como plataforma de lançamento, mas também como modelo para os tipos de papéis que ele continuaria a receber. Aqueles que dependiam fortemente de suas capacidades físicas, em vez de uma ampla gama de habilidades de atuação. Cada papel subsequente parecia ecoar essa fórmula, reforçando seu tipo de personagem poderoso e fisicamente imponente. Apesar dessas limitações, Yeung continuou a capitalizar seus traços distintivos, criando lentamente uma persona pública que fosse ao mesmo tempo intrigante e comercializável. Seu caminho não consistiu apenas em aceitar funções que correspondessem aos seus atributos físicos, mas também em aproveitar essas oportunidades para manter e expandir sua presença no setor. Essa abordagem, embora eficaz, destaca uma certa superficialidade na forma como os atores alcançam a fama, muitas vezes valorizando a aparência em detrimento da versatilidade ou da profundidade do desempenho. Assim que sua carreira decolou, conhecer um artista marcial lendário colocaria ainda mais sob os holofotes. À medida que Yeung navegava em sua carreira, seu relacionamento com Bruce Lee também desempenhou um papel crítico. A orientação de Lee e a visibilidade de seus projetos conjuntos impulsionaram Yeung ainda mais para o centro das atenções, ressaltando a importância das conexões para alcançar e sustentar o sucesso na indústria do entretenimento. A parceria demonstrou como os relacionamentos podem ser cruciais, especialmente em campos tão competitivos como o cinema de ação. Fica claro que seu sucesso se deveu tanto ao uso estratégico de sua imagem e relacionamentos quanto à sua habilidade como ator. Sua história é um exemplo convincente de como fatores externos, como aparência, momento e conexões, podem moldar uma carreira, às vezes mais do que apenas o talento do indivíduo. Essa perspectiva pode parecer cínica, mas oferece uma visão realista da dinâmica do estrelato, especialmente em gêneros cinematográficos de nicho, como artes marciais, onde a habilidade física muitas vezes ofusca a profundidade dramática. A filmagem de Operação Dragão representou um ponto de viragem para Bruce Lee e Bolo Yeung, embora por razões muito diferentes. Para Lee, este filme seria o último, já que ele faleceria inesperadamente, consolidando seu status como uma lenda das artes marciais. Por outro lado, para Yeung, este filme marcou o início de sua carreira internacional. O enorme sucesso do filme permitiu que ele conseguisse mais papéis e construísse uma carreira significativa na indústria cinematográfica. Em Operação Dragão, Yeung desempenhou o papel do braço direito do vilão principal. Sua cena de luta com Lee é conhecida por sua precisão e foi celebrada como uma das batalhas mais bem coreografadas da história do cinema. Esta cena em particular apresentou um nítido contraste entre os movimentos rápidos e ágeis de Lee e a força absoluta e a constituição sólida de Yeung. Lee, conhecido por seu perfeccionismo, esteve fortemente envolvido no design de cada sequência de luta, garantindo que cada movimento fosse não apenas visualmente impressionante, mas também significativo dentro do contexto da história. Yeung trouxe sua experiência em fisiculturismo e artes marciais para essas sequências, aprimorando as cenas com sua compreensão de movimentos físicos complexos. Pode ser uma surpresa para muitos saber que, apesar de sua intensa rivalidade na tela,
Lee e Yeung mantiveram um relacionamento amigável fora da tela. Essa conexão pessoal contribuiu significativamente para a química que eles demonstraram durante seus confrontos cinematográficos. A ascensão de Lee à proeminência também foi repleta de detalhes dignos de nota. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1940, não em Hong Kong, como muitos supõem. Ele se mudou para Hong Kong durante sua infância, quando seus pais se mudaram para lá. As interações iniciais de Lee com a indústria cinematográfica foram por meio de seu pai, que era uma estrela da ópera cantonesa e usou sua influência para apresentar seu filho à atuação desde muito jovem. Lee até apareceu como substituto de um bebê americano no filme Golden Gate Girl, marcando sua primeira entrada não oficial no mundo do cinema. Contrastando fortemente com o início precoce de Lee no mundo da atuação, o caminho de Yeung para o cinema foi menos direto. Inicialmente um fisiculturista, Yeung só mais tarde passou a atuar, deixando sua marca internacionalmente com Operação Dragão. Essa ruptura significativa destaca os diferentes caminhos que cada ator percorreu para alcançar a fama. O caminho de Lee foi um tanto predeterminado pelo envolvimento de sua família na indústria do entretenimento, proporcionando-lhe exposição precoce e oportunidades de atuação. Por outro lado, a incursão de Yeung na atuação ocorreu depois de se estabelecer em um campo completamente diferente. Refletindo sobre o tempo que passaram durante e depois de Operação Dragão, fica claro que, embora o filme tenha aberto muitas portas para Yeung, para Lee, foi seu ato final e definidor. Essa dualidade de seus resultados, a ascensão de Yeung ao estrelato e a morte prematura de Lee, ressalta a natureza imprevisível da indústria cinematográfica. Um único projeto pode ser simultaneamente um trampolim para um ator e o ápice para outro. A ascensão de Bruce Lee à indústria cinematográfica foi como navegar em uma dança complexa, marcada pelas típicas narrativas de exploração vistas em Hollywood. Desde cedo, Lee se envolveu em artes marciais, começando seu treinamento em Wing Chun aos 13 anos sob a orientação do habilidoso Ip Man. Seu treinamento não se limitou à luta. Ele também se dedicou a estudos filosóficos na Universidade de Washington. Foi lá que ele desenvolveu sua própria arte marcial. O Jeet Kune Do, ou JKD, é um neossistema de arte marcial de combate, desenvolvido pelo artista marcial e ator, o mestre Bruce Lee, que enfatizava a praticidade, adaptabilidade e velocidade, diferenciando-se dos estilos mais rígidos predominantes na época. A carreira docente de Lee, que começou em Seattle e se expandiu para Oakland e Los Angeles, habilmente o colocou na órbita da elite de Hollywood. Este foi um movimento estratégico, permitindo que ele se misturasse e ensinasse celebridades, ganhando assim uma posição inicial na indústria do entretenimento. Seu primeiro papel notável como Kato em The Green Hornet mostrou suas habilidades únicas em artes marciais, mas o curto período de 2 anos do programa limitou seu impacto nos Estados Unidos. No entanto, ele desfrutou de um surpreendente aumento de popularidade em Hong Kong, tornando-se rapidamente uma estrela em seu país natal. Infelizmente, esse reconhecimento pouco fez para mudar a tendência de Hollywood de escalá-lo em papéis asiáticos estereotipados. Insatisfeito com as funções limitadas e estereotipadas disponíveis nos Estados Unidos, Lee tomou a decisão prática de retornar a Hong Kong. De volta ao país de sua família, ele rapidamente conseguiu um papel em The Big Boss em 1971, um filme que quebrou recordes de bilheteria e o estabeleceu firmemente como uma figura proeminente no cinema asiático. Ele seguiu com maiores sucessos em A Fúria do Dragão e No Voo do Dragão, onde assumiu vários papéis como ator, escritor e diretor. Esses filmes superaram seu trabalho anterior, e sua memorável cena de luta com Chuck Norris em Voo do Dragão é particularmente celebrada por sua demonstração de domínio nas artes marciais e direção inovadora. Nos bastidores de seu famoso filme, uma amizade profunda e surpreendente cresceu, levando a um momento-chave na história das artes marciais. O triunfo final de Bruce Lee veio com Operação Dragão, uma grande colaboração entre as indústrias cinematográficas dos Estados Unidos e de Hong Kong. O enorme sucesso do filme, que gerou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo, estava prestes a lançar Lee a um novo nível de estrelato.
Tragicamente, ele faleceu no mesmo ano, aos 32 anos. Sua morte repentina gerou ampla discussão e especulação, adicionando uma camada de tristeza ao seu legado. Ao longo de sua carreira, Lee não foi apenas um artista marcial. Ele foi uma figura revolucionária que desafiou e mudou as representações estereotipadas dos atores asiáticos em Hollywood. Seu impacto estendeu-se além da indústria cinematográfica. Ele se tornou um ícone cultural, personificando a luta contra os estereótipos raciais no cinema. A vida de Lee foi uma mistura de conquistas significativas e perdas profundas, destacando os custos pessoais muitas vezes associados a mudanças inovadoras no cenário cultural e de entretenimento. Sua história é um poderoso lembrete da natureza dupla da fama e das duras realidades da indústria do entretenimento, refletindo tanto sua capacidade de elevar quanto de explorar. Sua influência duradoura continua sendo um assunto de admiração e análise, ilustrando sua combinação única de talento, visão e busca incansável pela autenticidade artística. O último dia de Bruce Lee parecia comum enquanto ele cuidava de seus negócios em Hong Kong, discutindo um papel em potencial em seu próximo filme, O Jogo da Morte. Ele passou a manhã com o produtor, uma etapa comum na preparação para projetos futuros. Mais tarde, ele visitou o apartamento de Betty Ching-pei, uma conhecida atriz taiwanesa. Lee vinha sofrendo de dores de cabeça e convulsões recentemente, sinais de problemas que ele não podia ignorar. Na casa de Betty, quando sua dor de cabeça piorou, ela lhe ofereceu um comprimido para aliviar a dor. Esta pílula, que continha um tranquilizante, tinha como objetivo trazer alívio. Lee, confiando no gesto, tomou o remédio e decidiu descansar. O que era para ser um breve cochilo se transformou em algo muito mais grave. Quando a hora do jantar se aproximou e Lee não apareceu, Betty foi ver como ele estava. Ao encontrá-lo sem resposta, ela entrou em pânico e ligou para o produtor pedindo ajuda. O produtor chegou rapidamente, mas não conseguiu acordar Lee. Eles então decidiram chamar um médico, que tentou técnicas de reanimação por cerca de 10 minutos, mas Lee permaneceu sem resposta. Com pressa, eles o transportaram para o hospital Queen Elizabeth. Tragicamente, ao chegar, Lee foi declarado morto. Sua morte repentina causou um choque em todo o mundo e entristeceu profundamente milhões de seus fãs, que o admiravam por seus filmes de ação dinâmicos e proezas nas artes marciais. A autópsia revelou que Lee morreu de edema cerebral agudo, uma condição grave em que o cérebro incha rapidamente. Esse inchaço foi causado por uma reação adversa à combinação de ingredientes da pílula que ele tomou, agravada pelo tranquilizante. O inchaço do cérebro é particularmente perigoso porque se comprime contra o crânio, comprimindo estruturas vitais do cérebro e vasos sanguíneos. Essa pressão interrompe o fluxo normal do sangue e reduz o fornecimento de oxigênio ao cérebro, o que pode causar danos irreversíveis, e como no caso de Lee, a morte. O edema cerebral agudo é uma doença grave marcada por um rápido inchaço cerebral. Esse inchaço geralmente é causado por uma reação negativa a medicamentos ou a uma mistura de ingredientes, levando a um aumento na pressão dentro do crânio. O aumento da pressão pode comprimir partes importantes do cérebro e vasos sanguíneos, interrompendo o fluxo sanguíneo normal e reduzindo o oxigênio para o cérebro, o que pode levar a danos cerebrais permanentes. Há muitas razões pelas quais o edema cerebral pode ocorrer. Pode ser devido a ferimentos na cabeça, derrames, tanto bloqueios quanto sangramentos, tumores cerebrais, infecções como encefalite, meningite e problemas como cetoacidose diabética devido a distúrbios metabólicos. O edema cerebral em grandes altitudes é outro tipo, ocorrendo em alturas acima de 4 km, causando sintomas neurológicos graves se não for tratado rapidamente. Os sintomas do edema cerebral podem diferir com base na gravidade e no que o causou, mas geralmente incluem dores de cabeça, náuseas, vômitos, problemas de visão e alterações no estado mental. Em casos mais graves, pode causar convulsões, inconsciência e até morte. Os primeiros sinais podem ser sutis, como sonolência, dificuldade para pensar, mudanças de personalidade e problemas de memória.
Em casos muito graves, podem ocorrer aumentos repentinos da pressão arterial e dificuldade para respirar. Para diagnosticar edema cerebral, os médicos geralmente examinam o histórico médico do paciente, realizam um exame neurológico e usam métodos de imagem cerebral, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Essas técnicas ajudam a determinar a extensão e a causa do inchaço. Às vezes, pode ser necessário um dispositivo especial para medir diretamente a pressão dentro do crânio. O tratamento para edema cerebral se concentra em reduzir o inchaço e abordar a causa raiz. As ações imediatas geralmente incluem administrar medicamentos como corticosteroides para diminuir a inflamação, diuréticos como manitol para reduzir o acúmulo de líquidos e solução salina hipertônica para extrair água do cérebro. Em casos mais críticos, podem ser necessárias opções cirúrgicas, como remover parte do crânio para diminuir a pressão, fazer um furo para drenar o líquido do cérebro ou instalar um shunt para redirecionar o líquido. Os tratamentos não médicos também são importantes. Levantar a cabeceira da cama pode ajudar a diminuir a pressão dentro do crânio. Manter o ambiente calmo e pouco iluminado pode evitar que o paciente fique agitado, e ficar de olho no equilíbrio de fluidos e eletrólitos é crucial. Além disso, controlar a temperatura corporal com redutores de febre e garantir o fluxo de ar adequado para controlar os níveis de dióxido de carbono são etapas essenciais no cuidado de alguém com edema cerebral. Infelizmente, um evento repentino e estranho mudaria para sempre os filmes de artes marciais, deixando para trás uma mistura de grande sucesso e profunda tristeza. Esse vídeo ainda não terminou, a parte 2 ainda está sendo feita. Mas deixe nos comentários o que Bruce Lee realmente foi segundo sua opinião. Muitos nos comentários dos outros vídeos acabaram desmerecendo, dizendo que Bruce Lee era apenas um ator, um fantoche. Se você gosta de Bruce Lee assim como eu, não deixe de seguir. Agora na sua tela está um vídeo muito bom que já fiz, que está no canal. E só clicar e assistir. Te vejo lá.